A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos traz mais essa iniciativa para a cadeia da suinocultura, abordando informações importantes na busca da sustentabilidade. O conteúdo desenvolvido demonstra o impacto da gestão eficiente e sua importância na evolução constante da atividade. Essa aula aborda informações que vão permitir ao produtor melhorar o seu processo na fabricação de rações. Isso garante o fornecimento de um alimento balanceado e seguro. Para que falemos sobre os desafios e as oportunidades na produção de rações, é importante que façamos uma breve introdução. A produção de rações dentro de padrões de qualidade e inocuidade é extremamente importante. As rações devem ficar o mais próximo possível daquilo que foi formulado pelo nutricionista. Elas não devem prejudicar a saúde dos animais e do homem. É de suma importância que se faça uma gestão da fábrica e que se aplique corretamente as boas práticas de produção, que a partir daqui vamos chamar de BPP. Vamos dar início, então, falando sobre o conceito de gestão de fábrica. O que seria, então, a gestão de fábrica conceitualmente? Gestão de toda a parte operacional, estruturação da rotina diária, semanal, a busca pela eficiência, otimização e redução de custos, garantir os principais procedimentos de rotina, tais como mistura, pré-mistura, controle de estoque, sequência de produção, isso tudo com qualidade e sistemática, registros e arquivamento. É importante também que conceituemos as boas práticas de produção. As boas práticas de produção são um conjunto de diretrizes empregadas em produtos, processos, serviços, edificações e instalações, visando a promoção e a garantia da qualidade e a segurança do alimento para animais, ou seja, uma série de princípios e regras para a correta fabricação de alimentos para animais, abrangendo desde as matérias-primas até o consumo final. Quais são os pontos importantes a serem observados? O BPP tem início, mas não tem um fim pré-determinado. Os princípios devem ser aplicados diariamente e de forma sistemática. O aperfeiçoamento vem ao longo do tempo. Dentro do possível, deve-se ter um coordenador do programa de boas práticas de produção. É importante que se tenha um manual de BPP, os procedimentos operacionais padrão ou POP pertinentes, cronograma de auditorias e treinamentos internos e externos e planilhas para registro de atividades. Um outro ponto que a gente não pode esquecer: caso seja necessário o uso de medicamentos, essa é uma atribuição exclusiva de um médico veterinário, que vai fazer a prescrição adequada. O que devemos ter em mente? A composição do custo, a diversidade, a resistência aos antimicrobianos e a legislação. Com relação à composição de custo, o que devemos ter em mente é que de 70% a 80% do custo total de uma granja é de ração. Quando falamos de diversidade, nós vivemos num país de dimensões continentais, então nós vamos encontrar fábricas de granja com muito pouca condição e outras fábricas com uma estrutura física já bastante adequada. Com relação à resistência aos antimicrobianos, é importante que entendamos de onde vem essa exigência. Existe um organismo global, que é a Organização Mundial da Saúde, que cobra de cada um dos países o que os mesmos estão fazendo em relação a essa resistência. No Brasil, nós temos o Ministério da Saúde, que está envolvido e está fazendo a sua parte, através de um programa pré-determinado pelo mesmo. Ao mesmo tempo, nós temos o Ministério da Agricultura, que também tem seu programa para o controle da resistência dos antimicrobianos. Como último ponto, nós temos a legislação que é pertinente a uma fábrica de ração. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter a Instrução Normativa número 4, que vai falar sobre boas práticas de fabricação. Nós temos a IN 65, que vai falar sobre o uso de medicamentos e parasiticidas. E aí nós temos a IN 14, que altera a IN 65 e que foi prorrogada até 18 de julho de 2019. Sempre que falamos em legislação, não nos podemos esquecer da legislação trabalhista e ambiental. Anteriormente, nós falamos em gestão de fábrica de ração. Então, nós vamos ver agora um passo a passo de como eu posso gerir efetivamente a minha fábrica de ração. Todos devem se preocupar com a organização geral,
Devemos ter o foco na qualidade do produto final, temos que priorizar processos mais importantes, sempre priorizar pela constante busca pela redução de custo e termos uma visão global da atividade em interação com outros profissionais e outras áreas. Quando falamos de fábrica, não podemos esquecer da sala de premix. Em algumas estruturas, essa fábrica de premix vai estar em separado, então tudo que falamos em relação à gestão vale para a fábrica e para a fábrica de premix. Qual que é o resultado esperado de uma eficiente gestão da fábrica e de uma adequada aplicação das boas práticas de produção? O resultado esperado é otimização do tempo e de recursos, minimizar os erros, a redução de custo, uma melhor qualidade e inocuidade da ração e uma melhoria no desempenho dos suínos. Todos nós sabemos que pode existir um mundo ideal, que é aquela fábrica nova, recém-construída, cumprindo toda a legislação, com todas as adequações necessárias, só porque nem sempre isso aí vai ser a nossa realidade lá no campo. Então, o nosso objetivo não é ter esse mundo ideal, e sim adequar as fábricas que hoje existem no campo. Para darmos um exemplo, nós temos aqui a situação de um antes e um depois. À esquerda, nós temos a sala de premix, antes de passar pelo processo de gestão de fábrica e pelas boas práticas de produção. À direita, todo esse trabalho já foi realizado e aí nós temos essa nova situação que é totalmente adequada. Para falarmos das boas práticas de produção propriamente dita, vamos iniciar pelos requisitos higiênicos sanitários das instalações. Em primeiro lugar, vamos falar da localização da fábrica. Ela precisa estar num local adequado, de fácil acesso, e nós temos que lembrar da biosseguridade, pois na fábrica nós vamos produzir rações que vão para todos os setores da granja. Além da localização, temos que nos preocupar com as condições da edificação. Os pisos, forros, paredes, portas e janelas de superfície lisa, impermeáveis, de fácil limpeza e em bom estado de conservação. Devem existir proteções contra a entrada de pragas. A iluminação e ventilação, tanto natural quanto artificial, precisam ser adequadas. Neste exemplo, podemos observar que a lâmpada usada na foto do lado esquerdo não é adequada, pois o adequado é a lâmpada utilizada na foto do lado direito, que é uma lâmpada protegida contra queda e explosão. Ainda sobre os requisitos higiênicos e sanitários das instalações, precisamos também falar sobre o fluxo. O fluxo dentro de uma fábrica deve ser unidirecional e regular. Deve existir separação adequada das atividades por meio físico. As estruturas e acessórios que porventura existirem dentro da fábrica precisam ser elevados. Nesse exemplo, nós temos os equipamentos básicos de uma fábrica de ração e já estamos demonstrando também o fluxo unidirecional da direita para a esquerda. Quais são esses equipamentos? O número 1, a moega de insumos, o número 2, a peneira de pré-limpeza, o número 3 é o moinho, o número 4, a caçamba ou silo dosador e a balança, o número 5, o misturador e o número 6, o silo de expedição. Nos requisitos higiênicos sanitários dos equipamentos e utensílios, precisamos observar o seguinte. O desenho sanitário é muito importante. O material ideal é atóxico, preferencialmente de metal ou plástico. A localização do equipamento deve facilitar a operação, a limpeza e a manutenção. Quando falamos de lubrificação, é muito importante que se tenha cuidado com as sujidades do piso ou do próprio equipamento. E toda a fábrica deve ter instituído uma manutenção, um programa de manutenção preventiva. Nesse exemplo, nós podemos ver alguns utensílios que, na foto do lado esquerdo, estão simplesmente encostados à parede e do lado direito nós temos um bom exemplo dos mesmos utensílios ou utensílios semelhantes que estão afixados à parede da forma adequada. Quanto aos requisitos higiênicos sanitários da produção, vamos falar de ingredientes e matérias-primas. Os ingredientes devem ser registrados no órgão competente. Aceitar somente matéria-prima ou ingrediente livre de parasitas, micro-organismos
substâncias tóxicas ou estranhas. Armazenar cada matéria-prima em separado. Selecionar e desenvolver seus fornecedores. E realizar análises específicas. Dentro da produção, um ponto muito importante é o processo de limpeza. Ao término da jornada de trabalho ou com uma frequência que se fizer necessária, sempre devemos realizar o processo de limpeza. Esse processo pode ser por varredura, raspagem e escovação. Dentro da fábrica, nós não utilizamos água para fazer a limpeza. Temos que nos preocupar em minimizar a contaminação cruzada durante o processo de limpeza. O ambiente deve estar sempre limpo e organizado. E devemos dar especial atenção à limpeza da parte interna dos equipamentos. Esse é um exemplo da parte interna do equipamento que não recebeu a devida atenção em relação à limpeza. No caso dos produtos, quando do seu recebimento, precisamos verificar vários itens. Precisamos verificar possíveis danos, embalagem molhada, ou rasgada ou furada, as quantidades se estão adequadas com aquilo que foi pedido, a data de validade do produto, pois às vezes eles podem ser recebidos vencidos, o tipo de produto se está de acordo com o pedido, se não existem produtos diferentes no mesmo carregamento, pois isso poderia originar uma contaminação cruzada, e precisamos olhar também a nota fiscal. Quando falamos de insumos recebidos, nós precisamos falar também da amostragem desses insumos. A qualidade da matéria-prima é fundamental. Via de regra, a qualidade só tende a piorar com a armazenagem. Daí a necessidade de máxima qualidade dos insumos recebidos. Para darmos um exemplo do insumo mais comum numa granja de suínos e que vai ser processado e recebido na fábrica, temos aqui uma foto da classificação de milho. Esse milho está classificado de cima para baixo e da esquerda para a direita como impurezas, grãos bons, ardidos, quebrados e xoxos. Com relação ao armazenamento de todos os produtos, também precisamos observar diversos pontos. Uma das primeiras coisas que devemos ter em mente é aplicar o PVPS, que seria o primeiro que vence é o primeiro que sai, ou seja, o produto que está com vencimento antes do outro vai ser usado primeiro. Devemos sempre utilizar pallets ou estrados ou prateleiras para colocar os produtos sobre os mesmos. As pilhas devem ser afastadas entre si em torno de 20 centímetros para facilitar a ventilação e afastadas da parede em 50 centímetros. Indica-se identificar as pilhas individualmente. Quando falamos de armazenamento, o material de limpeza e os produtos para manutenção precisam ser armazenados separadamente daqueles que vão ser usados na produção. Aqui temos um exemplo do armazenamento de produtos ensacados à esquerda e de produtos a granel à direita. Na prevenção da contaminação cruzada, devemos considerar as instalações, os equipamentos, o pessoal, utensílios, uniformes e embalagens. O emprego de ingredientes de origem animal, os aditivos e a categoria animal sensível. Devemos sempre seguir uma sequência de fabricação dos diferentes tipos de ração e seguir a formulação que foi determinada pelo nutricionista. Com relação à contaminação cruzada, é muito importante que se tenha utensílios e equipamentos individuais. Na foto do lado esquerdo podemos ver recipientes para colocação de produtos. E os recipientes são individuais para cada produto e identificados. E do lado direito, uma outra alternativa, também para a colocação dos produtos de forma individual, só porque dentro de um carrossel. A higiene pessoal também é um requisito higiênico-sanitário importante. Devemos, dentro da fábrica, utilizar uniformes, que pode ser calça, camisa e boné, e os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Não utilizar adornos e maquiagens. Evitar o uso de barba, bigode e costeleta. Evitar fumar, assobiar, conversar, mastigar ou comer e tossir ou espirrar sobre o alimento não protegido. Dentro das boas práticas de produção, temos um ponto a destacar que é o controle de resíduos. Por que devemos fazer o controle de resíduos?
para evitar a atração e proliferação de insetos, assim como para impedir a contaminação das rações. Quando falamos de resíduos sólidos, em sua maioria estamos falando de lixo plástico, papel, varredura ou metal. Os resíduos sólidos devem ser colocados em recipientes adequados, resistentes, tampados, higienizados constantemente e identificados. O recolhimento dos resíduos deve ser feito todas as vezes que for necessário e pelo menos uma vez ao dia. Eles devem ser armazenados em uma área exclusiva onde vão aguardar a posterior destinação, que pode ser o recolhimento por uma empresa especializada, ou destino para o aterro sanitário, ou reciclagem, ou até mesmo a possível venda. Um ponto de atenção é o controle integrado de pragas, ou CIP. Esse controle integrado de pragas pode ser feito por empresas especializadas ou pelos próprios colaboradores da fábrica. Ele deve ser eficaz e aplicado de forma preventiva e contínua. Deve-se realizar uma inspeção periódica, deve-se observar e eliminar as condições favoráveis ao aparecimento de pragas. Os produtos devem ser registrados no órgão competente. Sobre o programa de rastreabilidade e recolhimento de produtos, podemos dizer o seguinte: o recolhimento ou recall propriamente dito não se aplicam a uma fábrica de granja. Devemos praticar a relação cliente-fornecedor interno entre a fábrica e a granja. As rações vão estar sendo produzidas na fábrica e enviadas para os diferentes setores da granja. Então, nesse momento, se tem essa relação de cliente-fornecedor interno. Esse relato do cliente interno pode ser verbal ou por escrito. Alguns exemplos de ocorrências que podem ser encontradas na ração: grumos, cor diferente, sabor ou odores diferenciados, materiais estranhos como partículas de metal ou plástico. Para uma eficiente rastreabilidade dentro da fábrica, os seguintes processos precisam ser atendidos. Devemos ter um pedido de ração, uma ordem de produção, devemos identificar o setor de remessa da ração, devemos ter um controle dos silos e devemos guardar amostras da ração produzida. Mais um item importante dentro das boas práticas de produção são as embalagens. Quando falamos de embalagens, temos como exemplo aqueles produtos que vêm dentro de sacos, barricas ou tambores. E essas embalagens de produtos utilizados parcialmente devem ser mantidas bem fechadas até a reutilização. As embalagens precisam ser descartadas após estarem vazias. Não se deve reutilizar embalagens de produtos adquiridos na fábrica. Com relação às embalagens novas que foram adquiridas com esse propósito, mantê-las em local específico e protegidas de sujidades, devem ser armazenadas sobre estrado ou pallet e afastado da parede. Outro assunto relevante é a monitoria de processos. Deve-se ter um responsável pela monitoria do processo de produção de rações. Esse responsável deve passar por um treinamento para poder identificar os perigos relacionados à inocuidade e qualidade do produto acabado. Definir dentro de cada uma das realidades quais as análises que serão realizadas e com que frequência. Os usuários de cada um dos setores da granja devem emitir registros de não conformidades. Quais são os pontos críticos dentro da monitoria de processos? Temos a recepção, temos que analisar umidade, a presença ou não de pragas, goteiras na área de descarregamento e pó. O armazenamento nos silos, vazamentos em silos e caixas. A granulometria da ração é outro ponto importante. A mistura, o tempo de mistura, deve ser observado também. Na expedição, deve-se realizar a monitoria desse processo. E na distribuição e no transporte igualmente. Na distribuição e transporte, o carregamento deve ser feito num local coberto e o veículo deve estar limpo e em boas condições. Com relação à documentação e registro, é importante entender que ela pode ser aplicada em todos os processos da fábrica. Preferencialmente, esses registros devem ser formais, padronizados e seguir uma sistemática que garanta sua eficácia. Esses registros ou essa documentação devem ser arquivados em pastas e mantidos pelo período mínimo de 2 anos.
Alguns exemplos dessa documentação e registro. Nós temos registros de processos, resultados de análises laboratoriais, lista de presença de treinamentos e relatórios de auditorias ou fiscalização. Outras importantes rotinas na fábrica de ração. Nós temos o processo de moagem, o processo de pré-mistura, da mistura e o controle de estoques. Agora vamos falar a respeito de cada um desses pontos mais detalhadamente. A moagem é fundamental para garantir a homogeneidade e a digestibilidade. O que é DGM? DGM significa diâmetro geométrico médio. Existe uma relação direta do DGM com o diâmetro do furo da peneira e varia com a fase do suíno. Aqui nós temos uma tabela onde a gente pode ver essa correlação. Como exemplo, se pegarmos a fase de pré-inicial, inicial e lactação, nós temos um DGM de 400 a 600 micra, que corresponde a um furo de peneira de 1,5 a 2 milímetros. A pré-mistura é a produção do premix. Na pré-mistura, eu vou misturar os microingredientes, que podem ser vitaminas e minerais. Ou eu vou misturar ingredientes, que podem ser um adsorvente, o sal, o açúcar ou medicamentos. Para esse processo é muito importante que eu tenha balanças de alta precisão. Com relação ao veículo ou diluente, o que pode ser usado? O mais comum é o fubá de milho ou o farelo de soja. Qual a proporção desse veículo em relação aos outros ingredientes? De 2 para 1, ou seja, eu vou ter 2 partes de microingrediente ou ingrediente para uma parte de veículo. Que tipo de misturador que nós podemos utilizar? Nós podemos utilizar um misturador horizontal ou vertical, ou até mesmo, dependendo da realidade local, uma betoneira, que nesse caso seria de uso específico para mistura de ração. O ideal seria um misturador em Y. Sempre que falamos em misturador, é muito importante lembrar do aterramento deste equipamento. No processo de pré-mistura ou de mistura dos ingredientes, são geradas cargas eletrostáticas, então é muito importante que se tenha o aterramento adequado do equipamento. Com relação à pré-mistura, quais seriam os pontos mais importantes? Adicionar os microingredientes ao veículo e não o contrário. Respeitar a proporção de 2 para 1, ou seja, para 10 kg de microingrediente, por exemplo, eu vou usar 5 kg de veículo. Qual que é o tempo da minha pré-mistura? O tempo vai variar de acordo com o modelo do misturador. 15 minutos no misturador vertical, 6 minutos no horizontal com pás e 3 minutos no horizontal com helicoides. Muito importante saber que o tempo conta após o carregamento total do misturador. No caso do misturador horizontal, não se deve ultrapassar a altura das helicoides ou pás. No misturador vertical, respeitar o limite de 80% do volume máximo desse misturador. No processo de mistura, nós vamos misturar o núcleo, um premix adquirido pronto ou um premix produzido internamente com macroingredientes, como por exemplo fubá de milho e farelo de soja. Da mesma forma, eu vou precisar de balanças precisas. Os misturadores, mais uma vez, podem ser horizontal, vertical, o vertical com rosca e tipo cone. A capacidade pode variar de 250 kg a 2.000 kg. Mais uma vez, o aterramento é de suma importância. E um outro ponto que temos que observar é o coeficiente de variação. Pontos importantes da mistura. Não acrescentar premix na caçamba dosadora. Seguir uma sequência de adição. A primeira metade dos macroingredientes, depois a pré-mistura, que é o nosso premix, possíveis ingredientes de maior inclusão, como por exemplo calcário, fosfato e farinha de carne. E aí vem a segunda metade dos macroingredientes. Uma observação: quando formos usar óleo, sebo ou banha derretidos, acrescentar em pequenas porções, através de um balde ou via uma tubulação ou preferencialmente por aspersão. E essa adição deve ser feita já após a adição da primeira metade dos macroingredientes. Com relação ao tempo de mistura,
Ele deve ser de 15 minutos no misturador vertical, 6 minutos no horizontal com pás e 3 minutos no horizontal com helicoides. Mais uma vez, o tempo conta após o carregamento total do equipamento. No horizontal, relembrando que não se deve ultrapassar a altura das helicoides ou pás. No vertical, respeitar o limite de 80% do volume máximo. Uma observação: sempre devemos consultar o fornecedor do equipamento e o responsável pela formulação das rações com relação a esses tempos de mistura. No processo de pré-mistura e mistura, é importante considerar o coeficiente de variação ou CV. O coeficiente de variação ele indica a qualidade das misturas, ou seja, a homogeneidade. Devem ser coletadas amostras em diferentes tempos de mistura de uma mesma batida com um marcador, que pode ser o manganês ou o cobre, e essas amostras devem ser enviadas para análise. Quais que seriam os bons indicadores? Um CV entre 5 e 10 seria considerado bom. Excelente se o CV estiver abaixo de 5. Quando o CV estiver acima de 10, precisamos adotar medidas corretivas. Um alto coeficiente de variação indica problemas na mistura, com consequente piora na qualidade da ração. Quais são as medidas corretivas? Inspeção do misturador, reajustar o tempo de mistura, verificar o desgaste e a limpeza, rever a sequência de adição dos ingredientes, consultar o fornecedor do equipamento. O controle de estoque muitas vezes não recebe a devida atenção, embora seja de suma importância. É uma ferramenta indispensável para o controle e a visão sobre o custo. Através do controle de estoque, nós conseguimos perceber possíveis erros na produção. Qual que é a frequência desse controle de estoque? Vai depender de cada uma das realidades. Ele pode ser diário ou semanal e no fechamento mensal. Nós temos o controle de estoque que chamamos de físico, que é a contagem no local de armazenagem de cada um dos produtos. E nós temos o controle de estoque que nós chamamos de virtual, que pode estar num sistema informatizado ou num registro manual. A diferença desejada para mais ou para menos deve ser menor que 1%. Agora nós vamos falar sobre o procedimento operacional padrão, mais conhecido como POP. A função do POP é de descrever as principais tarefas. O POP complementa e sustenta o programa de boas práticas de produção. Eles são descritos de acordo com o que será realizado na prática. A IN 04 do Ministério da Agricultura, que fala sobre o BPF, determina pelo menos 9 POPs. Quais são os 9 POPs que estão descritos na IN 4? A qualificação de fornecedores e controle de matérias-primas e de embalagens, a limpeza e higienização de instalações, equipamentos e utensílios, higiene e saúde do pessoal, potabilidade da água e higienização de reservatórios, prevenção de contaminação cruzada, manutenção e calibração de equipamentos e instrumentos, controle integrado de pragas, controle de resíduos e fluentes e programa de rastreabilidade. De acordo com cada realidade, as fábricas podem ter também seus POPs internos, seus próprios POPs. Alguns exemplos de POPs internos: recebimento de matéria-prima e produtos, produção de premix, mistura de ração. Fazem parte também das boas práticas de produção as auditorias e os treinamentos. As auditorias e os treinamentos devem ter um cronograma anual pré-estabelecido. Nós temos auditorias e treinamentos internos e externos. Os internos serão realizados por membros da própria equipe designados para tal. Os externos serão realizados por profissional capacitado e contratado. Como ferramenta auxiliar nas auditorias, podemos usar a lista de verificação. Como exemplo, nós temos a verificação das condições do caminhão. Além de todo o conhecimento repassado, é muito importante que você também faça a sua parte. Buscar informação de fonte oficial, agir proativamente, aplicar as orientações de boas práticas de produção e realizar uma eficiente gestão da fábrica. Esses são os desafios e as oportunidades na aplicação das boas práticas de produção nas fábricas de ração. Agora que você já conhece os principais pontos do tema abordado, acesse o site da ABCS.
Lá você encontra conteúdo sobre produção de suínos, boas práticas de produção e bem-estar animal.